lamento chegou o minuano, anunciando o último inverno. O orvalho chorou nas campinas e o céu enlutou as estrelas. Bueno, gente, vamos ver quais são os elementos que fazem o nosso programa de hoje. Quando a gente observa o trabalho dos TAPs e observa como que eles lidaram com todas essas com todo esse imaginário, é bem evidente de que eles estão comunicando algo que não era o habitual ali, né? Isso eu achei uma coisa bem interessante, outras pessoas já falavam também, é em função deles conseguirem trazer na música essa integração dos povos, digamos assim, né? De conseguir, de alguma forma, mostrar que existem semelhanças muito fortes na nossa história, né? Que a gente não está separado por uma linha política, não tem nada disso, e existe um trânsito cultural muito forte também. Tá aí, Matheus Borges e Camila Padilha Costa, realizadores do documentário Canto da Gente, e a violonista e compositora Amanda Carpenedo. E a gente começou o programa com esses versos, talvez um pouco sombrios, invernais, invernosos, com luto, com um orvalho chorando, mas eu tenho certeza que escutá-los nesse meu pequeno hora de casa alegrou muita gente, paradoxalmente, porque deve ter trazido uma lembrança muito bonita para muitíssima gente. Isso aí era Pedro Guará, é claro, isso aí remete aos caras, àqueles vanguardeiros e talentosos caras que são o objeto do trabalho desses dois que nos dão a alegria de generosamente vir aqui na beira do fogo. Um prazer ter vocês aqui. Prazer é todo nosso, eu acho, né? Estar aqui para falar desse projeto que é tão importante para a gente e que está tendo essa repercussão legal agora. Obrigada, Demétrio. É um prazer. Obrigada, TV. Vamos lá. Um prazer nosso, sobretudo porque vocês estão trabalhando, estão fazendo, estão narrando na sua linguagem a história dos tapes. Puxa, os tapes é assunto de dar água pela aba da carona. E não precisa ter sido contemporâneo lá, daquele início do grupo nos anos 70, no início dos anos 70, na verdade, praticamente junto com a Califórnia da Canção, 71. Não precisa ser daquela época para saber o tamanho dos tapes, para apreciá-los, para, enfim, para reconhecê-los. E vocês? Vocês são jovens, né? O que motivou vocês na história dos tapes, na história desse grupo musical que foi tão corajoso e tão propositivo naquele seu momento, que continua sendo até hoje? Bom, em primeiro lugar, nós somos da cidade de Tapes, né? Eu acho que eu, pessoalmente, assim, eu sempre tive uma ideia um pouco distante do que eram os Tapes, porque sempre havia essa aura, talvez, de uma coisa meio lendária, assim, que dá até uma atribuição mística à coisa, que fica um pouco distante da gente, até porque isso também é efeito da nossa falta de memória mesmo. Eu acho que de modo geral, nós fomos duros com a memória dos tapes, eu acho. Talvez o interessante agora seja justamente resgatar, né? E quando surgiu a oportunidade de participar desse projeto, foi muito um pouco talvez tentar redescobrir isso, né? Talvez trazer mais a materialidade das coisas, assim, porque, como eu falei, né, sempre me parecia uma coisa muito distante, né? Aí, a partir do momento que surgiu essa oportunidade de me aproximar dessa história, desses documentos, dessas imagens, dessas gravações, que são super importantes, e que é uma consequência direta do trabalho do Cláudio Boeira Garcia, né, que é um dos fundadores do grupo e que ele tomou a iniciativa para si de transformar o que ele tinha num acervo, e que foi o trabalho do Cláudio e da Camila, né,
quando eu fui chamado para isso, eu pensei, tá aqui uma oportunidade de oferecer algo, né? A partir dessa visita a um outro tempo, né? Claro, mas quando tu falas no Cláudio disponibilizar acervo, bom, certamente ele tinha muita coisa, mas um documentário, um processo de pesquisa, de produção, sempre desencava coisas de outros lados inesperadas, surpreendentes. Foi assim. O que vocês contariam sobre o garimpo sobre os tapes? Mesmo sendo uma coisa que, afinal de contas, não é tão antiga, e você sendo daquela região ali, daquela cidade ali, deve ter acontecido também muita surpresa nessa história, será? Sim. Por exemplo, na minha experiência com o Cláudio, a gente trabalhando no acervo, uma das coisas que foi mais interessante foi a gente recuperar fitas gravadas de apresentações, mas também fruto de pesquisas que eles faziam nesses bailes do interior, assim, que as pessoas, né, tinham os gaiteiros, tinha toda essa expressão musical assim muito forte, e isso estava gravado. E quando eu comecei com o Cláudio a mexer nesses arquivos, a gente não se emocionava muito, a gente não sabia como, porque era ele revivendo isso de certa forma, rememorando, e eu descobrindo uma outra parte de um lugar que eu cresci, mas que, né, por toda uma função educacional também, assim, a gente não teve acesso. E foi através dos TAPs que a gente, para mim, foi essa redescoberta, assim, depois de adulta, ter revisto manifestações musicais da própria cidade que a gente não tinha nenhum conhecimento, assim, e teve em função dos TAPs. E vocês dois têm ligação, como curtidores, como ouvintes, ou de outra forma, com o ambiente da música regionalista? Eu, para falar a verdade, nunca tive. Então, talvez isso tenha sido mais interessante, essa jornada de fazer esse filme, né? Porque também tem essa coisa de que te dá um certo distanciamento que me parece desejável quando se faz um documentário, né? Acho que foi uma experiência muito interessante. Eu A partir pergunto disso. isso, eu acho que muita gente em casa entendeu isso, sobretudo gente daquela que viveu aquela época, por causa do tamanho do contraponto que os TAPs propuseram e quiseram propor. Eu não estou falando em algo que aconteceu, eu estou falando em algo extremamente manifesto por eles, em relação ao que se entendia por regionalismo, que talvez seja um contraponto maior ainda ao que se entende hoje hegemonicamente por regionalismo. Por isso que os caras são tão vanguardistas, né? Mesmo que a gente tenha na figura do José Cláudio um cara que depois entra numa outra linguagem, numa outra trajetória na sua carreira solo, digamos assim, mas enfim, os TAPs dão um nó em muita coisa, em muito conceito naquele início de anos 70 ali. Vocês sentem assim? Vocês aproveitaram isso pessoalmente? O que vocês dizem desses TAPs atrevidos, provocantes? Eu vou falar um pouquinho da experiência com o acervo também, mas porque eu comecei a trabalhar com o Cláudio por causa da minha pesquisa de mestrado do grupo. E sempre chama muita atenção essa integração assim com os outros países aqui do Cone Sul, né, com a musicalidade. E isso eu achei uma coisa bem interessante, outras pessoas já falavam também. Em função deles conseguirem trazer na música essa integração dos povos, digamos assim, né, de conseguir de alguma forma mostrar que existem semelhanças muito fortes na nossa história, né? Que a gente não está separado por uma linha política, não tem nada disso, e existe um trânsito cultural muito forte também. Existia e ainda existe hoje, né? Acho que isso, de certa maneira... Para mim, há algo acho extremamente importante o que tu estás trazendo, e há algo também que me faz entender muito bem a proximidade deles com figuras como Martin Coplas, que andou aqui na beira desse fogo, que é um amigo de muito tempo, e acima de tudo, alguém a quem eu admiro há muito tempo, que é uma ideia de que o regionalismo não perca o seu caráter de coisa popular, cotidiana, que tem a ver com a vida das pessoas, tem a ver com a vida das pessoas mais humildes, porque no Rio Grande do Sul sempre se corre e se correu
um risco de lidar com uma representação meio mágica daquele gaúcho, meio literário, enfim, que tem um monte de elementos de verdade, entre aspas, mas que às vezes não está tão preocupado com a vida das gentes, né? Então, o canto da gente já diz muita coisa. Nome do documentário, mas nome de um trabalho também dos TAPs, né? Será que é por aí que vai o grão da coisa? Eu acho que a música deles é um contraponto a essa insularização, digamos assim, porque acaba abraçando diversas influências, né, que não eram influências que estavam evidentes naquele momento, né, tanto na música gaúcha quanto na música brasileira, né. Eu acho que tendo nascido e crescido no Rio Grande do Sul, é difícil não ser exposto a esse imaginário todo, né? E quando a gente observa o trabalho dos TAPs e observa como que eles lidaram com todas essas com todo esse imaginário, é bem evidente de que eles estão comunicando algo que não era o habitual ali, né? De uma forma extremamente corajosa, né? Isso não tem dúvida nenhuma, porque havia algo que estava se implementando com muita força. E eram os anos da ditadura civil e militar, enfim, isso certamente refletia em movimentos como este movimento cultural, né? Sabe-se disso. Então, é uma coisa muito interessante. Eu sou suspeito para dizer que eu gosto muito da ambiguidade da palavra canto, o canto da gente, porque é o que a gente fez aqui com Cantos do Sul da Terra. Quando a gente lida com Cantos do Sul da Terra, a gente lida com cantares e a gente lida com rincões também. Mas tem outra ambiguidade nesse título, que é a gente, porque a gente somos nós, mas também são os povos, as pessoas. Nem sempre isso significa a mesma coisa, né? Canto da gente, bueno, é aquele grupo que está cantando, é o canto deles, mas também é o canto das pessoas, né? Parece até aquela expressão guarani da língua ser a língua da gente, né? A língua do gentil. Isso é sensacional. Vamos ver um trecho do canto da gente? Para o pessoal ter uma ideia do documentário e depois a gente segue conversando. Solta lá. E aí resolvemos passar o ano trabalhando para barbarizar a Califórnia. Fechamos em Copa, ensaio, trabalho e coisa e tal. Mandamos 6 músicas. Hoje está limitado também, né? Na segunda Califórnia nós voltamos com várias músicas, né? E o reconhecimento ainda foi mais marcante, né? Conseguiram classificar para a segunda Califórnia da canção nativa 3 composições, inclusive a vencedora da segunda Califórnia, o Pedro Guará. Isso de Pedro Guará, que foi um marco do grupo até hoje, uma música que tem algum carisma. Essa música não tem alguma mágica nela, não sei, as pessoas, dificilmente a pessoa não gosta da música. A gente sempre, quase sempre teve, ela obrigada a cantar, nem que não estava no repertório, não tivesse. Foi bem recebida pelo público e pelos jurados, que nós nos impactamos quando ela acabou vencendo. Então, a história da letra, em alguns sentidos, são bastante mais fáceis. É a história de alguém que passa pelo mundo, né? Não é o mais feliz dos homens do mundo, sobretudo em tempos sombrios, em tempos difíceis. No entanto, é alguém que passa pelo mundo, não sobre o modo do desespero, da derrota, né? É alguém que, quando passa pelo mundo, enfrentando o mundo, as provocações que o mundo lhe faz, e provocando também o mundo, e acaba, né? Saindo do mundo, de certo modo, rindo, né?
num lamento chegou minuano, anunciando o último inverno. O orvalho chorou nas campinas, o céu enlutou as estrelas. O orvalho chorou nas campinas, o céu enlutou as estrelas. Pedro Guará sentia mais forte cheiro da terra, o vento do sul. Entrava no rancho no calor do braseiro, mateava na espera do tempo chegar. Os caras têm muita coisa de antologia, evidentemente. A gente, quando fez a chamada para esse programa de hoje, usou o conceito do mutirão em alguns versos, e isso vai retornar. Vocês vão ver no segundo eito do programa de hoje, o mutirão volta a ser assunto. E os Tapes cantaram, por exemplo, Canto de Trabalho, o Cuafubá, algo interessantíssimo, porque pouca gente se dedicou aqui aos cantos de trabalho, a fazer esse tipo de busca, de pesquisa, mas, ao mesmo tempo, que legal que esse trecho do documentário fale do Pedro Guará, que a gente trouxe de hora de casa, e com o Henrique já esteve aqui na Beira desse Fogo, e também já esteve lá no Fogo da Rádio algumas vezes, falando da importância desse evento que foi 72, a Segunda Califórnia, quando estes caras papam o caneco com algo com essa característica, com essa estética, com essa proposta do Pedro Guará. Tu acha que aí começa algo, dá um start nos Tapes, para usar um termo que não é muito regional? Eu acho que é quando eles ganham notoriedade, né? A partir dessa composição própria e que enfim, se conecta com aquela plateia, com aquele momento ali, né? Com aquele momento cultural do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? É interessante tu falar do Cuafubá, porque o Cuafubá, quando é gravado posteriormente, né, com a Marcos Pereira, tem essa coisa que é constante do resgate do que está sendo esquecido, né? Porque o Cuafubá é justamente o canto de trabalho que está sendo esquecido em função da TV, né? As mulheres que cantavam com a Cuafubá, na verdade, começaram a assistir televisão e passaram a não cantar aquele canto, né? Então, o canto da gente, que é resgatado, está sempre sendo resgatado como algo que está em vias de se perder e de voltar, né? Fundamental, né? Imaginem que momento de transição importante era esse. Quando a gente para pensar em termos históricos, a gente sempre está num momento de transição. Então, às vezes, isso acaba se tornando um lugar comum sem que a gente queira. Mas o fato é que o Brasil, numericamente, estatisticamente, em dados, era mais rural até os anos 60. Era predominante, demograficamente, ele era predominantemente rural até os anos 60. Nós estamos falando de 71, 72, né? Deixa eu perguntar uma coisa curiosa, que não tem muita importância, na verdade, mas, enfim, a gente ouve falar e é muita curiosidade. É verdade que os Tapes levam acento agudo no A para ninguém pensar que era tapes? Sim, essa é a resposta, inclusive, porque quando começaram a gravar com a Marcos Pereira, esse era um receio que ele tinha, que as pessoas não compreendessem a fala os Tapes, né? Então, colocou esse acento no A para limitar, assim, dizer os Tapes, não é os tapes, é Tapes. Por favor, é uma parcialidade, uma nação indígena, guaranizada, né? E tem outras possibilidades de origem que são todas autóctonas, todas originárias nossas, né? Imagina ser chamado de os tapes, seria terrível mesmo. Sim. Quando a gente começou a trabalhar em cima desses temas, uma dos meus desejos era justamente a gente tem que observar para esse momento cultural e os Tapes especificamente como algo que estava ocorrendo no Brasil inteiro, né? Estava pipocando no Brasil inteiro, em cada lugar, em cada região, em cada estado, esse tipo de leitura daquele momento da história, né? Dessa fricção desse Brasil moderno e desse Brasil rural que estava em vias de apagamento, mas que ainda segue vivo, na verdade, o Brasil ainda, esse Brasil rural ainda existe e pulsa, né?
Então, para mim, a ideia sempre foi querer colocar os TAPs nesse contexto do Brasil que estava produzido naquela época. A bossa nova, a tropical, o cinema novo. Para mim, o regionalismo, às vezes, não é tão... O regionalismo não é regional, né? O regionalismo é um efeito local de coisas que estão ocorrendo para fora, né, Sim, e uma do coisa mundo, né? e talvez dialeticamente, né, vindo do lado contrário, a gente possa dizer que a música tida como nacional quase sempre é regional, Exato. né? Exato. Em um dado momento, puxa, a música de determinadas regiões do Nordeste ou de Minas Gerais foi a música brasileira por excelência para o consumo interno e até externo. Em um dado momento, ela vinha de um bairro de uma cidade, como quando tu fala em Bossa Nova, mas com todo um molho de mundo, né? E é interessante tu falar que havia algo correlato em outros estados, porque eles chegaram a fazer um trabalho fora do país, ao lado do Quinteto Violado, do magnífico Quinteto Violado, do Gilberto Gil. Como é que é essa história e, ao mesmo tempo, como é que entra o grande Marcos Pereira na vida desses caras? É bastante coisa, assim, mas assim, o Marcos Pereira acabou chegando aos TAPs pelo Paixão Cortes, né? E todo o trabalho de pesquisa que eles já vinham fazendo com a coleção do Mapa Musical do Sul. E também, bom, se encantaram com os TAPs. A Carolina de Andrade também teve um papel muito importante nisso, que era a companheira do Marcos Pereira, né? E depois, quando eles gravaram o Canto da Gente, o Não Tá Morto Quem Peleia em 78, acabou ocorrendo o início do Festival Horizonte na Alemanha, que foi essa primeira edição em 1979, né, com temáticas da América Latina negra, digamos assim. E o Marcos Pereira fez essa mediação e conseguiram levar, então, os TAPs, o Quinteto Violado e o Gilberto Gil para a Alemanha. Foram todos juntos lá. E, bom, isso aí tem muita história, daí tem que perguntar mais para quem ainda está vivo, mas viveu. Espetacular, e tem que ficar com muita vontade de ver o documentário também, Sim. né? E quanto a isso, ver o documentário, como é que está esse projeto, até para a gente ir encaminhando o final desse nosso papo, o tempo nos rói o garrão aqui, o que vocês querem dizer para as pessoas sobre esse trabalho, buscá-lo, aguardá-lo, enfim? Eu acho importante dizer, primeiro, que esse documentário só foi produzido graças a um cruzamento de circunstâncias, e especificamente de políticas públicas, né? Eu acho super importante registrar isso. Quem produziu esse filme conosco foi a ACORD, que é a Associação de Cultura e Desenvolvimento de TAPes, e a gente contou com o financiamento da Lei Paulo Gustavo, ou seja, foi dinheiro que vem do governo federal, mas que um edital organizado pela prefeitura da cidade, né? Por enquanto, a gente fez algumas exibições, 2 exibições em TAPes, né, voltadas à comunidade tapense, porque eu acho que é justamente esse reencontro de TAPes com a sua história e com os seus cidadãos. É a primeira gente, né? Exatamente. O canto da gente, a primeira gente é aquela ali. É o primeiro nível, daí já parte daí. Então, a gente fez essas 2 exibições, e agora um filme tem coisas para se resolver ainda posteriormente, então a gente está finalizando essas coisas todas, e a expectativa é que eventualmente a gente consiga se exibir em algum festival ou de repente em outras sessões, inclusive aqui em Porto Alegre e em outros lugares, né? Que ótimo que tu frisaste do papel das políticas públicas para, enfim, para fomentar e permitir que isso aconteça e se compartilhe. Matheus, Camila, muito obrigado. Obrigada, Obrigado. Demétrio. Obrigada, TVE. A gente parte para o nosso pequeno intervalo, mas antes, como sempre, claro, e aproveitando tudo isso que eles disseram aqui para nós e essa memória magnífica dos TAPes, solta o meu gateadinho, por favor. Um doutor lá da cidade já comprou as minhas terras. Vou pegar todas as mochilas, dou um adeus triste pra serra. Nós estamos ficando velho,
Os Fios foi para a cidade, o trabalho é muito forte para o peso da nossa idade. O Fio foi para Guaíba, a Fia para Niterói. A distância é muito grande e a saudade sempre dói. Um doutor daqui gostou, quer aqui para descansar. Nós aqui não tem descanso, passa a vida a trabalhar. Eu acho que as pessoas em casa imaginam, e se não imaginam, eu acho que eu já disse isso algumas vezes aqui, que uma parte do nosso trabalho, o trabalho que a gente poderia chamar de parte da produção, para ter essa beira de fogo que a gente tem aqui, a gente faz uma espécie de espreita, a gente faz uma espécie de negaça, sabe aquele negócio? Pode até parecer uma figura feia, mas a gente fica à espreita de alguns artistas em função das suas agendas, em função da forma como vivem e do quanto trabalham, e a gente tentando. Agora a gente traz, agora a gente consegue, como aconteceu, está acontecendo com essa tremenda musicista, essa tremenda instrumentista, compositora, arranjadora, que a gente conseguiu trazer para a beira desse fogo. Amanda Carpenedo, muito obrigado. Muito obrigada, Demétrio. É uma honra estar aqui. Pois é, a gente vem fazendo essa negaça há tempo. Explica para as pessoas por que isso não é tão simples assim. Porque a Amanda não está muito perto. E ela está com uma tremenda de uma agenda que inclui essa premiação recente super legal, da qual a gente vai falar. Enfim, como tem sido a vida da jovem e cada vez mais revelada musicista Amanda Carpenedo. Ah, é verdade. A gente está ensaiando esse encontro há um tempinho, né? Eu tenho sido uma pessoa do mundo, assim, tenho viajado um tanto, né? Morei um tempo fora para fazer meu mestrado, morei em Aveiro, em Portugal. E agora, recentemente, eu moro em Ancona, na Itália. Tenho desenvolvido alguns trabalhos por lá também. Mas agora estou aqui fazendo alguns concertos em Porto Alegre. Depois, no final do mês, eu tenho em Brasília também. Então, está sendo muito bom rever todos e estar aqui, né? Finalmente, agora a gente consegue estar reunidos. Conseguimos. As pessoas que viram a nossa chamada durante a semana, né? A nossa propaganda, como é que se dizia? O nosso reclame para que as pessoas nos assistissem aqui hoje, viram que eu trouxe a figura do mutirão.
O mutirão, vocês vão ver puxirão, vocês vão ver a forma pichurum, eu acho, mais para o centro-oeste, mais para o sudeste do país. Tudo vem de uma palavra indígena, tudo tem a ver com a bela ideia do trabalho coletivo, do trabalho em geral, claro, rural ou indígena, enfim, mas um trabalho coletivo, um trabalho solidário. E, puxa, por que eu estava com essa ideia? Porque essa ideia nos encanta, essa ideia é o que a gente quer fazer com Cantos do Sul da Terra, mas também porque é o título do teu trabalho, do teu álbum, teu belíssimo álbum, isso que tu trouxeste agora pertence a ele. Eu vou mostrar para o pessoal aqui a capa Como é que a gente pronunciaria? Motirô? Motirô, acredito que seja assim. Ele Essa tem palavra é tupi-guarani. uma grafia pesada para a gente, porque tem um tio no O no final e não um acento circunflexo. Seja como for, vamos mostrar, é para cá, é para cá. E me conta que mutirão é esse aqui. Esse aí é um grande mutirão que se reuniu para fazer este álbum, né, acontecer. O que acontece? A história por trás do álbum é que ao longo, acho que foi a partir de 2019, por aí, foi a minha primeira peça assim, que eu recebi. Então, todas essas peças que integram o álbum, eu ganhei de presente, me foram dedicadas. E aí, em algum momento, eu pensei, nossa, mas eu tenho um escopo grande aqui de trabalho, né? E como é que eu posso retribuir todo esse carinho também dos compositores que, por motivos diversos, me dedicaram às peças? Pensei, bom, nada mais, né, de retribuição do que eu mesma gravar essas peças, registrar em um álbum e depois fazer todo esse agradecimento público, né, a todos que me dedicaram, e também agradecer ao produtor, que também é compositor, um dos compositores do disco, que é o Mariano Teles, e a Anne Schutz, que fez a arte maravilhosa ali, que era justamente representar, né, essas mãos fazendo algo em coletivo, né? Essa Tem é a uma parte. gráfica super bonita. E é interessante que tu disse, me dedicaram, os compositores que me dedicaram esses temas, pelos mais variados motivos, mas há um motivo que une a todos, que é a vontade de ver esta intérprete tocando esta sua obra. Isso é muito legal, né? Isso é uma relação muito bonita, inclusive de reconhecimento do que tu fazes, porque uma coisa que chama a atenção para a gente é a tua juventude, né? Quer dizer, tem aí Não tanto, eu acho que eu engano. Tu tá enganando bem. Então, os caras dizem assim, eu quero ouvir a minha música neste violão, neste tocar, né? Antes da gente falar sobre isso, como eu sempre digo, porque eu sei que tem um monte de músico assistindo, que instrumento é esse? Que violão é esse teu? O O violão, o O instrumento. violão é construído pelo Cláudio Arone, de Jundiaí, em São Paulo. Eu comprei já, acho que é a terceira pessoa, assim, terceira mão. Mas é um instrumento que eu vou carregar Já por amaciado, né? muito amaciado. E eu, então, amaciei ainda mais, porque com o meu trabalho de violão percussivo, o coitado apanhou um pouquinho, assim, né? Mas a gente tem que usar um instrumento, né, como um instrumento do que eu quero fazer, transmitir, que às vezes é uma sonoridade que eu tenho que batucar, né, que eu tenho que bater um pouquinho no tampo, mas é um instrumento que eu adoro, né? Tem um Vou levar timbre comigo pra muito sempre. bonito, né? A gente tem aqui o violonista da casa, que é o Bernardo. O Bernardo faz parte da equipe aqui, tá de orelha também, porque tem um timbre muito interessante, além de ser um instrumento muito bonito, né? E um luthier mais do que reconhecido. Sim. Também, né? É legal as pessoas saberem, porque estão ouvindo em casa, pá, que instrumento é esse, né? Às vezes aparece o selo ali dentro, às vezes não. Mas isso dos compositores te dá um frio na barriga, uma responsabilidade? Puxa, o cara me entregou essa obra para apresentar para o mundo, como tu tens feito, ou te dá uma sensação de conexão? Puxa, esse cara entendeu qual é o meu som, qual é a minha forma de me expressar. O que tu sente com esse presentaço de várias pessoas em mutirão? Eu acho que um pouquinho dos dois, assim. Tem a responsabilidade de transmitir a ideia do compositor, que é sempre importante também a gente colocar, né, o que está escrito no papel, transmitir através do instrumento, mas eu acho que a gente teve uma colaboração muito rica, assim. Eu mandava o vídeo, aí eles me mandavam de volta o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, mas em geral me deixaram muito livre, assim, crie, faz o que você quiser. E, assim, como eu tenho essa parte, não sei se a gente vai falar sobre isso ou não, mas essa parte mais percussiva do violão, muitas músicas usaram isso. Eu acho que eles aproveitaram que eu tinha essa vontade de tocar músicas já com percussão no instrumento, e aí me dedicaram já com essa dificuldade, né? Então, são peças bem complexas, mas que eu me divirto muito tocando.
Puxa, quando tu estavas aqui provando aquela prova de som que a gente tem que fazer para ajeitar as coisas, o pessoal aqui te orientando com essa parte técnica e tal, tu estavas justamente fazendo algo que tem essa característica bem percussiva, de uma maneira muito legal, e tu usas essa expressão violão percussivo quando tu apresentas o teu trabalho. Eu estou pensando em várias coisas americanas, né, não estadunidenses aqui, do nosso sul da terra, do nosso soberano Abya Yala, né? Muita gente trabalha com essa ideia da percussão a partir dos ritmos folclóricos, né? Isso é bastante usual, assim. Puxa, é comum que numa chacareira um solo de bombo no meio do tema seja substituído por uma percussão no violão. Mas tu está falando de outra coisa. Tu está falando de usar como parte da linguagem da tua criação ou da tua interpretação esse bater, vamos chamar assim? Não sei se fica... Não é só bater, tem outras formas de tirar essa percussão do violão. De onde é que te veio isso? Isso é uma novela grande, assim, né? Que eu bebo de muitas fontes. Eu me formei na URGS, fiz um violão que a gente considera, botar entre algumas aspas, erudito, né? A escola mais clássica. E eu sempre gostei de violão popular também, sempre toquei. E depois, no meio do caminho, entrou o que a gente chama de violão fingerstyle, que seria o violão de aço estadunidense, desse caso, sim. Mas tem outros representantes também em vários lugares do mundo. Mas nasceu mesmo essa ideia nos Estados Unidos. Ai, meus dedos. Esse aço no frio. Esse aço. Ai, ai, ai. Mas depois de beber um pouco dessa fonte, eu vim para as músicas brasileiras, né? Que é o meu chão, assim. E aí eu comecei a incorporar isso nas músicas brasileiras também. Descobri alguns compositores que já faziam isso. O próprio Thiago Colombo aqui, nosso, né? Já faz bastante disso no trabalho dele. O Felipe também. Exato. Então, foi criando esse corpo, assim, e depois desembocou numa dissertação de mestrado. Mas foi isso, assim, foram camadas, né? E como tu disse, eu quis fazer melodia, harmonia e a percussão junto, né? Não isolada. O que também dificulta um pouco a minha vida, mas eu acho muito divertido. Nós vamos seguir nesse papo aliás, respondendo algo que tu disseste antes, a gente vai falar do que tu bem entenderes. E esse é um baita de um assunto. Mas tu não quer fazer mais uma aí para nós? Daí a gente já aproveita ela e já segue o papo. Vamos lá? Que doçura, porque a gente, o arpejado, o arpejo com esses harmônicos, é esse efeito, né, que faz assim, bem delicado, de caixinha de música, se chama harmônico, né? Se eu disser alguma bobagem, tu me corrige. Alguém terá pensado em algo bem oriental, porque coincide com o som de determinados instrumentos e tal, mas é doçura pura, né? Essa técnica se chama harp harmonic, é uma harpa, né? É a imitação de uma harpa, então a gente faz um arpejo sobre harmônicos. Isso aí foi uma técnica bem interessante que eu aprendi. Que não há de ser muito fácil de executar, mas dá um efeito muito bacana. Mas é interessante, porque a gente estava falando de algo que na cabeça das pessoas poderia soar como algo muito mais porrada, mais forte, porque a gente fala em percussão, o cara já pensa que tu está dando um golpe. Doçura e percussão não se impedem, né? Mas a da percussão eu guardei para o final. Vamos fazer no final. Mas a violonista dedicada à percussão no violão não deixa de lado a questão da doçura ou da suavidade. A percussão aceita isso e participa disso também. É um pouco de tudo, né, Demétria? Porque o que eu faço...
não, eu não quero ser só a violonista que toca percussão, né? Apesar de eu fazer e muito em volume, assim. Mas essa música, por exemplo, é uma composição minha, está no CD, é a última das 5 miniaturas, e a maioria delas não tem percussão, né? Eu gosto muito de trabalhar também com outras técnicas estendidas, que nem agora essa harp harmonic, algumas questões de ligados também e tapping. Então não é só a percussão. Eu guardei a percussão para o final, porque daí eu sei que Ótimo. que aí o volume vem mesmo. Mas sim, eu trabalho com um pouco de tudo, assim, né? Quem comprar ou for ouvir o CD nas plataformas vai ver que tem um pouquinho de tudo. Tu lidaste com percussão, com instrumentos de percussão, ou é uma coisa que para ti está ligada ao violão e à condição de violonista? Ao violão, ao violão. Eu gosto de todos os instrumentos, né? Gosto de brincar um pouquinho, mas eu pensei sempre no violão como uma grande caixa de madeira que pode ser percutida. Eu me arrisco, inclusive porque não gosto desse tipo de rotulação, enfim, mas quem usa bastante isso é o pessoal da música contemporânea também. Também. Esse recurso da caixa, do braço, de um rasgueado mudo ali com as cordas não soando, enfim, soando só como um chiado, algo assim. Sim, sim. A gente vê várias vezes esse tipo de recurso nesse tipo de música. E, enfim, é infinito, né? O que tu pode explorar dessa caixinha que te abraça aí, né? Verdade. No Montirô, a compositora e a intérprete daqueles presentes ganhos dos compositores estão separados no disco, ou tu sente que o disco flui e tem uma sonoridade semelhante, uma intenção de repertório, quase como se tivesse sido tudo feito por ti, ou tem momentos ali dentro? Como é que tu vê esse resultado? Não, eu acho que é essa questão realmente do coletivo que a gente estava conversando, assim, né? Tu vai encontrar muita coisa diferente. Tu vai encontrar músicas que têm uma sonoridade um pouquinho mais popular, um pouquinho mais regional. Tem baião, tem muito ritmo de baião. Eu falei, vocês acham que eu só toco baião? Porque muita gente me mandou esse ritmo, foi muito bacana, assim. Mas tem música mais contemporânea, como tu falaste, que também surgiu de um trabalho que eu fiz com um compositor português, enquanto eu morava lá. Então, a gente fez em conjunto e ele me dedicou essa peça, uma peça super contemporânea, super densa, assim, e super interessante, assim, de tu entender as possibilidades, mas que nem sempre conversam umas com as outras. E eu acho que é o bonito do disco, assim, porque ele não tem uma linha, né, não está contando necessariamente uma história, mas ele está unido vários compositores em torno de fazer um grande trabalho, assim, né? E eu no meio ali, a pessoa que foi dedicada. Então acho que é Bota muito legal. no meio, né? Bota no meio. Pois é como se, sabe aquela coisa do mutirão para construir uma casa, né? Bom, a gente vê isso em Tecoás, ou em outras etnias, não guaranis, mas em povos originários, né? Vamos construir aquela casa coletiva, vamos construir a casa daquele cara, daquele casal, daquela família. Bom, o mutirão está construindo a tua casa, na real, né? Tu está nessa centralidade de ser um trabalho feito para ti e por ti. Isso é muito bonito, muito interessante. Aí eu estou me lembrando daquele cachorrinho do desenho animado que dizia medalha, 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 medalha. Me conta do prêmio, me conta desse prêmio em Brasília, recente, importante, Foi enfim. agora, né? Foi um pouquinho antes de eu embarcar e vir para cá. Estou comemorando ainda. Eu acho que foi muito legal, assim. Esse prêmio é a 8ª edição do Prêmio Profissionais da Música. É um prêmio que acontece em Brasília, é anual. E tem representantes do país inteiro, assim. Ele tem algumas categorias regionais e tem categorias nacionais também. Então é muita gente participando. Tem categoria de criação, de educação, de produção. É um prêmio muito grande que o pessoal se reúne agora não quero mentir. Eu acho que é Clube do Choro, Casa do Choro, que acredito que seja bem famoso lá em Brasília, infelizmente não pude conhecer, mas é um evento bastante grande, assim, que os músicos do país inteiro vão lá, tem palestras, tem workshops, tem concertos e tem a premiação, né? Não pude estar presente, mas já um amigo pegou o troféu para mim e eu ganhei, né, o prêmio lá de instrumentista feminina popular, né? Instrumentista popular Não feminina. estava presente, mas o caneco está lá, O está caneco guardado, tá né? lá, tá muito legal, assim. E eu fui finalista em outras 4 categorias, então isso também foi muito bacana, porque tem muita gente muito boa concorrendo, então eu fico muito feliz só de participar, né? Pois é, isso tem funções para muito além, né? Uma premiação, um reconhecimento dessa ordem tem uma função muito maior do que o teu orgulho, que é mais do que justo, mas isso que vai afirmando uma cultura
musical, uma cultura violonística, uma cultura interpretativa. São muito importantes esses eventos, são muito importantes, inclusive pelo nível das pessoas que estão congregadas ali, né? Tu sabes, e claro que tu sabes, mas o pessoal em casa não sabe, que eu gosto muito do teu pai. Então, como o teu pai e a tua família têm uma ligação com a produção na terra, eu queria saber como é isso para ti, em ti, se isso está em ti e se isso está na tua música. Pergunta difícil, um tanto quanto filosófica. Meus pais trabalham, né, com a produção orgânica. Tu conheces meu pai da feira, é uma figura que está sempre lá na feira, Especialista, né? Um especialista. cheio de reconhecimento também. Sim, meu pai é doutor em solos, é todo pomposo, mas ele é uma figura muito carismática lá na feira do Bonfim. Minha mãe, professora também, foi professora na agronomia da URGS, hoje é aposentada, mas também tem um percurso muito longo, né, nessa questão da terra, como tu falou. Eu tenho uma proximidade por viver isso muito de perto, assim, de criança estar lá brincando nas estufas, no meio das plantinhas, ajudar, né, muitas vezes botar a mão na terra. Mas eu te confesso uma coisa, assim, eu não tenho dedo verde, minhas plantinhas às vezes sofrem. A minha casa lá em Ancona, as plantinhas às vezes dão uma sofrida, assim. Mas eu gosto muito. Bom, mas a função desses dedos aí, bueno, já tá direcionada e consagrada. Mas isso é muito legal. É muito legal também porque a própria escolha do nome desse álbum, que é uma beleza que eu tenho há algum tempo e conheço bem, tem a ver também, leva para uma ideia de terra, para uma ideia E o significado original mesmo. e originária. Exato, o digamos significado assim. mesmo é o de colher juntos, né? Construir algo e colher juntos. Então tem essa parte também ligada à terra. Tu, no palco, tu concertista, o que te interessa? O que tu quer? Se fosse aquele... Olha, quem está falando é o cara, um dos que ia mais mal em matemática no colégio, mas tinha aquele negócio de colocar um termo em evidência na equação, né? Se tu está fazendo uma apresentação, o que tu quer que brilhe, que apareça com muita intensidade para as pessoas, com muita clareza? Eu acho que principalmente a alegria de tu estar ali. Isso para mim é o que eu quero transmitir, né? Às vezes a gente não está num dia tão legal, a gente tá, ou, sei lá, tá um pouco nervoso por mil motivos, mas tu tem que estar inteiro, tem que estar alegre e tentar transmitir isso através da tua música, assim, né? Que isso bate, eu acho que isso chega nas pessoas, assim. Não sei se respondi. Não, acho que sim, mas também pensando em termos musicais em termos mesmo. musicais. Tu quer que, puxa, eu acho que eu tenho que passar a melhor interpretação, uma técnica apurada, o que para ti chega a te incomodar de tão exigente que tu fica na tua performance? Acho que o som, assim, eu sou com meus alunos também, né? Eu sou um pouco cuidadosa com o som, né? Já me falaram algumas vezes que meu som normalmente é limpo. Eu acredito que sim e fico muito feliz com o elogio, porque eu sou cri-cri, né? Que eu chamo assim. Eu gosto de transmitir uma clareza. É isso que eu quero transmitir. Se possível. Para tu conseguires isso, tu tem uma rotina pesada, metódica, de ensaio, de estudo, ou tu é mais intuitiva e vai sair legal e tô tranquila, como é que é? Não, eu acho que o meu percurso com a música é muito longo, né? Eu comecei com 5 anos, então acho que eu estudei tanto até chegar nesse nível que hoje eu consigo pegar uma peça e ela sai normalmente do jeito que eu gosto. Claro que eu preparo muito, né, para esses recitais que eu tenho aqui, que é um atrás do outro. Eu realmente trabalhei muito para deixar o mais limpo possível. Mas eu não tenho, vou ser bem sincera contigo e para o nosso público, eu não tenho uma rotina exaustiva. Eu estudo muito até chegar ali no padrão que eu gosto, que eu acredito que seja muito bom para transmitir para o público. E sai, né? Às vezes sai. Porque tem, né? Como tem instrumentistas que fazem uma rotina, para mim seria uma coisa impossível, assim, de muitíssimas horas, exaustivas de fato, né? E, enfim,
são formas diferentes de trabalhar, mas isso sempre me chamou muito a atenção, sobretudo em quem faz música de concerto, né? Que às vezes tu vê isso e diz, vem cá, tu não está exagerando um pouco, né? Porque para gente, um pouco mais popular, né? Tão mais popular, a sensação que, como músico, a sensação que dá é que vai perder um pouco da curtição, um pouco da graça. Mas não, tem pessoas que curtem esse lado também, né? Mas a preparação para um concerto, sim, tu precisa fazer um negócio. É intensivo. Bom, agora eu me concentro e me mexo com isso, com este repertório aqui, né? Exatamente. É intensivo e eu separo em blocos, né? Eu separo as peças em ordem do que eu preciso trabalhar, eu anoto qual é a parte que está mais, assim, que realmente precisa mais atenção. E acredito que seja essa a minha rotina de estudos, e aí eu vou driblando ali com a rotina de trabalho também. Eu continuo dando aula, eu continuo, né, fazendo minhas coisas, mas tem que encaixar essa rotina. Mas eu não sinto, para mim, né, falando muito pessoalmente, eu não sinto exaustiva, porque se eu começo a entrar numa exaustão, aí a coisa começa a perder a graça, como tu disse, né? Pois é, Então né? eu trabalho muito, mas eu sei dar o meu tempo também. E tu ainda tem bom, neste momento, né? Mas a rotina cansativa de viajar, né? Que é um troço que também se soma a uma agenda que, por sorte, está muito legal, né? Tu tem feito muita coisa. Tu falaste em compor, antes tu falaste em interpretar o que foi composto para ti. É claro que tu também interpretas coisas, enfim, obras violonísticas que não sejam compostas especificamente para ti. E tem a questão do arranjo também, né? A arranjadora. Quem é a arranjadora nessa multiplicidade toda? É ela que está à frente hoje? É o que tu está curtindo fazer? É muito diferente de compor? O que tu diria do arranjar? Até para as pessoas também que não estão nesse ambiente musical, né, terem uma ideia do que é isso, que mundo é esse, né? Eu adoro arranjo. É onde eu me encontro muito, assim, né? Eu já fazia para mim, né, de querer tocar peças, uma coisa muito interessante. Não é que eu não gosto de cantar. Eu não acho que eu tenho jeito para cantar, assim, desde sempre. Assim, nunca fui muito afim. Então eu queria tocar aquelas músicas populares no violão. Como é que eu ia fazer isso? Arranjando. Pegava canções e arranjava para o violão. E comecei a fazer isso. Depois eu fazia para os meus alunos, né, também adaptando. E tu fazia transcrições ou tu fazia de ouvido? A partir do ouvido, eu digo, claro, escrevendo, mas... Os dois, né? Às vezes pegava alguma cifra para a gente entender ali as sequências harmônicas, para ir dando uma agilizada, e às vezes fazia tudo de ouvido também. E acho que de ouvido tu acaba criando muito mais em cima, né? E quando tu pega um songbook que tem já a partitura, tu começa a fazer um pouquinho mais fiel, né? Mas sim, eu adoro arranjar, adoro arranjar para grupos também. Antes de ir para Ancona, eu estava regendo uma orquestra de violões ali na Casa da Música. E tinham 2 arranjos meus, já estava colocando o povo para tocar, porque eu adoro fazer arranjo para grandes grupos também. Então, foi isso. Assim, eu faço... Acho que hoje eu sou mais arranjadora do que compositora. Compositora eu vou botando o pezinho na água, vou experimentando algumas coisas. Mas arranjo eu faço bastante, porque eu gosto mesmo. Tá aí. Essa foi a percussão na alma do Cantos do Sul da Terra que essa tremenda musicista, compositora, arranjadora, intérprete Amanda Carpenedo trouxe para nós. Muito obrigado. O que tu quiseres dizer para as pessoas, para a gente encaminhar nosso encerramento aqui. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Finalmente nos encontramos de novo. E obrigada a todo mundo que está assistindo, né? Muito obrigada mesmo, gente. E nós vamos pedir, é claro, para a Amanda encerrar tocando. Ela prometeu que ela ia mostrar justamente essa coisa dessa técnica e dessa linguagem, mais do que técnica, do violão percussivo nesse tema do final. Nós ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra.